Está no ar mais um programa em discussão. Hoje o objetivo do nosso debate é analisar os efeitos das mudanças que podem vir com a reforma previdenciária para os servidores públicos, já encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro. No estúdio, Tatiana Pérez Fernandes, advogada, Ana Marina de Castro, chefe do Departamento de Mobilização do Centro de Liderança Pública, e Mauro de Campos, secretário-geral da Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio da TV Alesp. Eu vou começar com a Tatiana, que ela está ali com um aparelhinho, que na verdade é uma cola. Claro que isso é muito recente, né? Toda a proposta é muito recente, são muitas regras ali, está todo mundo debatendo sobre o assunto. E você, Tatiana, como tem já essa especialização, mesmo para você é difícil acompanhar e saber tudo, né? Na verdade, é muito difícil, são muitas regras que serão alteradas, se for aprovada, e na verdade o que foi disponibilizado para nós foi uma apresentação do Ministério. Então, na verdade, não foi disponibilizado o texto, a letra fria da lei. Para advogado isso é muito complicado, né? Porque, na verdade, nós enxergamos isso como uma interpretação. Então, para que a gente possa fazer uma análise mais crítica, seria necessário a letra fria da proposta. E nós não tivemos acesso até o momento. Não tem como fazer, não tem onde recorrer para ter essa proposta toda. Porque, assim, o direito é muito interpretação, né? Sim. Então, cada um tem o seu, cada juiz tem o seu também, enfim, você tem que ter ali tudo que consta, né, na proposta. É isso, e na verdade, até meu posicionamento hoje, quando me questionam, é muito conservador, porque nós estamos nos baseando numa apresentação, né, e não na letra fria da lei. Do que você teve contato, acesso, qual que é a leitura que você faz do que foi proposto, principalmente para o servidor público? Na verdade, assim, é uma proposta, uma alteração, na verdade, eu entendo que seria necessário. Pelo simples fato, realmente, do envelhecimento da população e dos jovens estarem ingressando no mercado de trabalho mais tarde. Então, se você ainda pegar das alterações trabalhistas que nós tivemos e que nós estamos sofrendo nos últimos tempos, a ideia é que esses jovens contribuam cada vez menos com a Previdência. E aumentando a expectativa de vida, realmente a conta não vai fechar. Então, uma reforma era necessário. Só que realmente a reforma veio mais pesada do que esperávamos, não é? Tem diversos pontos aqui dentro que chega a se questionar se são constitucionais, né? Então, por exemplo, a questão do BPC-Loas inferior ao salário mínimo. Chega a se questionar a constitucionalidade desse projeto. O que você pensa, Ana, do que você teve contato? Enfim, qual que é a visão geral que você faz sobre a proposta? Sim, bom, primeiro acho que um ponto que foi trazido que é importante com relação ao entendimento da proposta, né? Acho que realmente nós, enquanto sociedade civil, né, estou aqui representando a sociedade civil, a gente ainda não faz um debate muito aprofundado sobre o tema da reforma da Previdência, é um tema muito complexo, e acho que quanto mais o governo conseguir ser transparente, inclusive didático com relação ao tema, acho que mais a gente vai conseguir evoluir nessa discussão. Então acho que esse é o primeiro ponto. Concordo que, inclusive, internamente estamos analisando melhor a proposta para elaborar o nosso posicionamento com relação a algumas questões sensíveis, mas olhando em termos gerais, e aí até falando um pouco sobre o trabalho do Centro de Liderança Pública, eu diria que a gente tem um perfil de trabalho um pouquinho diferente, porque normalmente quando a gente conversa com sociedade civil relacionada ao tema da Previdência, a gente vê muito sociedade civil contra o tema da Previdência. Internamente, enfim, nós sempre trabalhamos com grandes especialistas e técnicos sobre o tema, e a gente foi se debruçando no nosso momento de planejamento sobre o problema da Previdência no Brasil, e a gente entendeu que era um problema tão grande e ao mesmo tempo tão importante, que era importante a sociedade civil ajudar a organizar esse debate, mas para se posicionar a favor dessa discussão, a favor dessa conscientização, para que a gente consiga chegar a um consenso sobre qual é a melhor proposta hoje, mas avançar, né? Então, primeiro a gente concorda que o tema da Previdência é difícil, mas é muito importante que a gente avance, né, para que o Brasil avance. Acho que é uma questão crítica para que a gente resolva e, enfim, supere no ano de 2019. Com relação à divulgação pela parte do governo, eu concordo que a divulgação ela poderia ter sido mais didática, né? O governo, enfim, tem vários quadros técnicos que entendem muito bem, enfim, pormenores da Previdência, mas ele não entende bem como que aquele tema vai impactar a vida das pessoas,
né? Isso acho que é o grande medo que a gente tem da Previdência hoje, né? E acho que é isso que a gente precisa discutir e a gente está disposto a discutir nesse formato. Com relação ao texto, pontos que a gente considera importante são, por exemplo, a questão da idade mínima, porque realmente quando a gente olha para a expectativa de vida da população, enfim, como ela mencionou, a gente precisa ajustar um pouco a idade mínima. E aí eu diria que principalmente para aquele trabalhador que hoje se aposenta apenas por tempo de contribuição e onde ainda não existe uma idade mínima. Hoje, aproximadamente 80% dos benefícios que são concedidos a quem se aposenta por tempo de contribuição são para os 30% mais ricos do país. Então, quando a gente coloca uma idade mínima, a gente acaba combatendo esse tipo de desigualdade, né? Então, a idade mínima, na nossa visão, é muito importante por conta disso. Equiparação, né, de regimes e do tempo de contribuição de algumas carreiras que ainda estavam contribuindo pouco, né, dado o valor do benefício, a gente também considera positivo. Com relação ao BPC, acho que é uma discussão importante para ser feita dentro do Congresso Nacional, inclusive vários pontos de vista serem colocados. Mas o que eu diria, assim, que talvez seja um pouco diferente, que a gente vê como positivo, é que a partir dos 60 anos de idade vai ser possível que um idoso em situação de miséria, ele receba um benefício de R$400, um benefício menor, mas que esse benefício seja concedido. E quando a pessoa faz 65 anos, hoje, ela já se torna elegível para o benefício por idade, né, que é o benefício que a maior parte da população em situação de pobreza recebe, né, a maior parte dos trabalhadores, né, com mais ou menos 60% dos trabalhadores hoje, recebe uma aposentadoria que é um salário mínimo. Né, então, aos 65 anos, como pode receber esse benefício, né, nesse valor mínimo, eu não entendo que seria algo tão ruim e, na verdade, incluiria parte da parcela da população. Então, para fazer um primeiro comentário mais geral sobre a proposta, eu diria que essa seria a minha visão. Você falou principalmente sobre, você falou no começo aí, que é muito difícil entender, né? Sim. E que, assim, a população, de uma forma geral, ela resiste, mas ela também entende pouco, né? E aí, a Tatiana trouxe pra gente essa coisa da divulgação, que até para vocês foi divulgado, né? Menos do que se deveria ser divulgado, né? Ou de uma maneira não tão clara, né? Ou transparente, de todos os pormenores. Você trouxe também a questão de que não é divulgado de uma forma didática. E lá na ponta, a gente tem o contribuinte, as pessoas, que são as pessoas atingidas por tudo isso, né? Então, só para a gente tentar agora equacionar esses pontos aqui levantados pelas duas, eu queria que a gente entendesse como é que faz, porque a população que está lá na ponta, ela não entende nada, nem do que vai perder, ou o que muda. Como é que isso poderia ser diferente, ser mais favorável para a população? Bom, vou fazer uma resposta mais breve, mas primeiro, acho que como existe essa dificuldade no governo, acho que cabe a nós pensar qual seria o nosso papel para ajudar a sociedade a entender esse tema que é tão prioritário. Então, primeiramente, acho que o papel da imprensa é essencial. Então, assim, louvo iniciativas como a desse programa aqui para fazer essa discussão e traduzir esse tipo de tema para a população. Acho que isso é super importante. Vi alguns veículos também lançando algumas calculadoras, né, para que a população entenda qual que é o tipo de regra de transição que existe, né, principalmente no caso do INSS, para que se entenda qual que é o tipo de regra de transição que é mais benéfico para aquela pessoa. Acho que esse tipo de iniciativa é muito importante e nós, enquanto sociedade civil, estamos trabalhando na produção de uma série de conteúdos para explicar ponto a ponto a proposta da Previdência e também, principalmente, como isso vai afetar a vida da população. E por que é importante explicar isso? Porque realmente a situação da nossa Previdência é insustentável e é importante explicar para as pessoas que haverão perdas, mas que essas perdas fiquem claras, mas que também esses ganhos para a população, de crescimento da economia, inclusive de sustentabilidade dos benefícios, né? Porque, de fato, vários estados, inclusive, não estão conseguindo pagar esses benefícios hoje. Então, explicar também o benefício de uma reforma como essa para que a gente possa avançar. Então, quanto sociedade civil, a gente está se propondo a fazer esse debate, já faz esse debate, na verdade, desde 2017, e também, enfim, está fazendo um convite a várias instituições da sociedade civil para que participem desse debate, contribuam e ajudem a disseminar uma mensagem, enfim, uma mensagem honesta, transparente e que seja clarificadora. Mauro, queria te trazer agora para o nosso debate aqui, queria que você falasse um pouquinho sobre as suas impressões, né, da proposta que já foi entregue e também esses pontos aí. Eu acredito que na função que você desempenha, você tem que traduzir muito isso para explicar para as pessoas, né?
Exatamente. Nós, do Serviço Público, enquanto federação sindical do Estado de São Paulo, enquanto Confederação Nacional de Servidores Públicos e também a nova central sindical, a nossa preocupação é muito grande quando veio aí à tona a entrega oficial da proposta da Previdência através da PEC 6. O que nós entendemos é que existem dois fatores importantes em relação à análise. Primeiro é a análise ipsis literis do texto em si da reforma. O segundo, que na realidade deveria ser o primeiro, é a intenção da proposta, né? O que nós temos hoje? A Previdência Social, ela se constitui num fator importantíssimo de sustentação da vida e da assistência da vida para o cidadão. Então, enquanto servidor público, por exemplo, cuja proposta traz aí algumas situações muito penosas ao servidor público, então o que nós enxergamos é que existe um impacto não só nos desestímulos do servidor, né, mas também um impacto para a população. Vocês vejam bem, nós falamos aí da questão dos estados, nós temos aí praticamente os primeiros estados que estão com um impacto previdenciário mais complicado, seria aí o estado do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que estão com uma proporção entre ativos e inativos bastante exageradas. São Paulo, nós estamos aí numa média de 14% entre servidores ativos e servidores inativos e pensionistas, né? Então, São Paulo ainda não ultrapassou aquele item em relação de ultrapassar a questão das receitas. Mas o que a gente entende é que o governo brasileiro, ao propor uma questão da Previdência, ele propôs de uma forma agressiva, sem antes que antes fossem consideradas várias premissas em relação à Previdência. Por exemplo, a necessidade de se discutir a dívida pública, a necessidade de se fazer uma auditoria na questão da dívida pública, a necessidade de se verificar o porquê é que nós estamos com 40,6% de juros e amortização para pagamento da questão financeira, destinado aos bancos. Enquanto que a Previdência, nós temos aí o patamar de 24% já na questão do orçamento de 2018. Né? Então, e outra questão também, as renúncias fiscais e as isenções são altíssimas no país. Então, o governo apresenta uma proposta de Previdência sem que antes ele fizesse uma consideração em relação a esses itens. Então, a gente percebe, então a reforma é uma reforma fatiada e ela veio com o intuito praticamente de fazer com que haja, no modo geral, tanto para os trabalhadores do setor público quanto privado, uma redução drástica no pagamento da aposentadoria. Que nós temos uma estimativa aí de 60% dos valores. Então, os valores são altos demais. E aí nós perguntamos, o que é que vai acontecer com o cidadão? Principalmente aquele cidadão que mais precisa da presença do Estado. Né? Onde nós vemos aí que os últimos dois governos, praticamente, fazendo uma situação para que houvesse uma desconstrução do próprio Estado. Né? Ou seja, um Estado mínimo. Nós precisamos do Estado, nós precisamos da presença dele para que haja aí um equilíbrio, para que o trabalhador tivesse mais acesso à saúde, educação, segurança. Onde nós temos, por exemplo, no Estado de São Paulo, defasagens enormes. Né, em relação a esses itens. Né? Tem uns dados que nós ainda estamos pesquisando, eu pesquiso muitas situações. De 2011 a 2017, nós tivemos aí uma perda de cargos públicos na ordem de 122 mil. Ou seja, significa o quê? Essa projeção ela está no descompasso, como a gente fala em construção de hospitais, penitenciárias, ou seja, enfim, vários órgãos públicos por aí. Ou seja, nós temos a necessidade de ter mais servidores públicos atuando para que a população se sentisse segura e bem atendida, que é esse o objetivo. Né? Nós queremos, sim, uma previdência, eu concordo com a colega, onde ela diz que é preciso fazer uma reforma, mas nós entendemos que uma reforma que traga o bem-estar social, e não a redução do Estado, e que leve, assim, a penúria dos trabalhadores, inclusive o desmonte da questão do serviço público. É isso que nós não queremos. Inclusive, nós temos uma situação em que nós, aqui do Estado de São Paulo, estamos reunindo aí várias entidades e lançando aí a Frente Paulista em Defesa da Previdência Social. Nós aproveito a fazer um convite para todos, né? O lançamento será no dia 11 de março,
às 14 horas, na Câmara Municipal de São Paulo. Nós estamos convidando você, servidor público, você, cidadão, venha participar conosco, porque nós queremos sim uma previdência, nós queremos podemos ter uma reforma, mas não essa reforma que está aí. Essa reforma, ela penaliza o trabalhador, penaliza a sociedade brasileira e ela desmonta o Estado. É sim retrocesso social, e eu acho que eu não sinto medidas tão efetivas no combate de uma coisa muito importante que você disse, me permite chamar de você, que seria a gestão dessa inadimplência de grandes empresas. Então, como vai ser feita a cobrança efetiva dessas grandes empresas inadimplentes com a Previdência, que se prestam depois a fazer um refis porque sabe que é mais em conta, que vai sair mais vantajoso. Então, como que eles citam realmente que vão ter programas para, mas eu acho que o que a população espera é exatamente isso. Tudo bem, vão tirar os meus direitos sociais, mas cadê a cobrança efetiva do grande empresário, não é? Nesse ponto você concorda, até porque ele citou vários itens, né, que deveriam ter sido vistos, ou seja, não adianta chegar lá e colocar a mesa se a sala está toda bagunçada, seria mais ou menos isso, né? Preciso pôr ordem numa série de outros itens ali para depois levar tudo isso para uma discussão e para uma possível proposta de solução, né? O que assusta é que, na verdade, nosso grande receio é que eles façam como na reforma da Previdência. Na reforma trabalhista. Porque se discutia a reforma da Previdência e pouco se falava da reforma trabalhista. De repente, nós dormimos com uma legislação e acordamos com outra, sem qualquer participação da sociedade naquela discussão. E realmente a reforma trabalhista foi um caos na vida da população em geral. E não adianta o empresário falar que não, que a reforma foi boa para o empresário, porque também não foi. Porque está gerando tanta insegurança jurídica que os próprios empresários estão com medo de aplicar a reforma porque não sabe como o judiciário irá entender. Porque ela é falha, é uma reforma falha. Então, nosso receio é que sem essa discussão prévia na reforma da Previdência, gere uma nova reforma trabalhista. Ana, você fala muito da representação da sociedade civil. Sim. Você acha que falta isso? A sociedade não participa e ela sempre tem que aceitar ali, goela abaixo, desculpa a expressão, o que é mudado, o que é alterado no país? Bom, eu acho que quando a gente olha um pouco para o perfil de engajamento cívico, né, do brasileiro, a gente tem um perfil um pouquinho diferente, né? Então, você acha que está mudando? Está melhorando? Talvez que sim. O que é interessante ver, principalmente desde das manifestações de 2013, é que assim, o brasileiro começou a falar mais de política. Isso parece pequeno, mas isso foi um fator essencial, por exemplo, quando a gente olha para as revoluções né, das 13 colônias nos Estados Unidos e a Revolução Francesa, porque eram momentos ali em que a sociedade, inclusive, se reunia para ler o que eles chamavam de panfletos políticos, discutia política e a partir dali uma série de mudanças importantíssimas na sociedade aconteceram. Vi esse movimento desde 2013 acontecendo também, vejo ele como muito positivo, mas quando a gente olha, enfim, para comparação com outros países, o nosso engajamento cívico ainda é um pouco baixo. Então, acho que é importante a sociedade civil e as pessoas, né, como entendem que aquilo afeta a vida delas, gastarem um tempo para se dedicarem a fazer esse tipo de debate. Ao mesmo tempo que eu vejo esse movimento acontecer, entendo que isso é importante, acho que tem uma discussão que foi um pouco colocada aqui, que é uma discussão que a gente tem que fazer em conjunto como sociedade, que é onde a gente vai alocar o recurso que hoje, enfim, a gente paga impostos, né, para que o governo ele reverta em melhores serviços públicos para a população. Isso é realmente uma questão muito crítica, acho que é uma questão que vem, inclusive, muito forte nas eleições de 2018. O CLP lança alguns estudos que mostram que os indicadores de segurança pública e de sustentabilidade social no país, de mortalidade, de qualidade da moradia das famílias despencou. Então, as pessoas estão muito preocupadas com, né, a qualidade das suas vidas. E, ao mesmo tempo, a gente tem 52% do orçamento hoje sendo gasto apenas em previdência social. E algo que me deixou muito triste no ano passado, por exemplo, foi quando o MEC cortou bolsas de pesquisadores, que eu acho que é uma função importantíssima para o país, exatamente porque o custo de previdência social é um custo que, né, não existe uma verba carimbada ali, né, o custo do Ministério da Educação, né, não seria uma verba carimbada, né, para que os pesquisadores eles possam
fazer o seu trabalho. Infelizmente, a Previdência é uma despesa obrigatória, né? Então, como que a gente resolve essa questão? Explicando as perdas, né, que as pessoas vão sofrer sem afetar os grupos mais vulneráveis, mas entendendo que a gente vai ter que sacrificar e tirar de algum lugar para garantir, né, que o investimento em saúde, educação e segurança pública para que ele aconteça. Porque, de fato, o orçamento é só um. Então, acho que a gente tem que pensar muito, né, em como a gente gera bem-estar, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter que... Eu sinto que o brasileiro ainda tem um pouco de dificuldade de pensar um pouco menos em si e pensar mais no espaço público. E acho interessante, inclusive, a gente estar no momento de carnaval, né? Porque o momento de carnaval, isso para mim é tão claro, né? Eu sou de Minas Gerais e a gente tem cidades coloniais maravilhosas em Minas Gerais que são totalmente depredadas nessa época do ano. E eu sinto falta do brasileiro cuidar mais desse tipo de espaço público, né? Então, acho que do mesmo jeito que a gente tem que olhar mais para o espaço público, a gente tem que olhar para grandes problemas, mas entender que não é só um problema meu, é um problema da sociedade e alguém vai ter que perder, né? E que as pessoas certas, né, as mais privilegiadas, que preferencialmente que elas percam, para que a gente avance nessa questão. Você concorda que a base da pirâmide é que está pagando a conta mais uma vez, é isso? Não concordo. Eu vejo que várias medidas que foram colocadas nessa proposta, elas são medidas que, na verdade, elas combatem desigualdade. E aí, eu vou citar, inclusive, um estudo do IPEA, que foi feito recentemente, que mostra que a gente tem uma concentração de renda entre as mais altas do país, mas quando a gente olha para a Previdência, ela é responsável hoje por aproximadamente 7% da concentração de renda. Contribui, então, positivamente para a nossa pirâmide social ela ser mais invertida. E assim, eu acho que quando a gente pensa em servidores públicos, primeiro que é uma carreira muito importante, né, para que o país se desenvolva, né, eles entregam uma série de políticas ali, né, e trabalham, né, na ponta com a população, e eu vejo esse trabalho sendo pouco valorizado ainda. No Centro de Liderança Pública a gente trabalha com formação, inclusive de líderes públicos, e a gente vê a garra e a importância, né, dessas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a renda média per capita de uma família, essa renda média ainda é de R$ 1.200, né? E muitas vezes o servidor ele faz uma contribuição, tem uma expectativa de retorno que eu entendo, né? Uma expectativa legítima, só que é uma expectativa muito diferente da média de contribuição de outros perfis de trabalhadores, e uma média de contribuição, infelizmente, ainda acima do teto. Então, eu entendo a visão do servidor público e eu acho que tem que ser encontrada uma solução que enderece os problemas dessa categoria. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que olhar para o problema como um todo. Dá para a gente, até para o telespectador, né, ter esse norte, elencar alguns itens que, de repente, favoreçam essa igualdade, aí, essa justiça? Sim, perfeito. Bom, na minha visão, a questão do ajuste da idade mínima do servidor foi positiva exatamente por isso, e também do aumento de tempo de contribuição, porque o servidor hoje, ele recebe um benefício maior, então é importante que a contribuição seja maior também. Isso eu vejo como muito positivo. Pensando nessa questão de equiparação dos regimes, né? Em alguns regimes especiais, ele já tem um tratamento diferenciado, né? Tem uma idade mínima menor, como é o caso dos policiais, para dar esse exemplo, o caso dos professores. E, assim, ao mesmo tempo que é dado um tratamento especial, enfim, é feito um ajuste ali no tempo de contribuição, no tempo de idade. Acho que eu sinto que de forma que não prejudica algumas categorias, né? Porque são categorias que muitas vezes professores que se aposentam com uma idade de 47 anos, e hoje, inclusive, eu escutei um caso de professores que se aposentaram com 39 e que ainda tem capacidade de trabalhar por alguns anos, né? Só que isso tem que, de novo, ser explicado para esse professor, né? Qual que é essa alteração, qual que é a regra de transição. É uma regra de transição de 12 anos, acho que isso é importante destacar, não é uma regra que é válida para agora, né? Existe esse tempo para se compatibilizar, mas de fato o professor vai ter que trabalhar mais, por exemplo, ou de fato o servidor público vai ter que trabalhar mais. Acho que, enfim, a gente tem representantes aqui dos servidores, acho que mais do que ninguém, né, que podem dar luz a essa voz, né? É importante que eles, inclusive, entendam bem essa reforma, coloquem seus pontos de vista. Acho que o Congresso Nacional, a gente fala de participação da sociedade, parece uma casa muito fechada, mas é uma casa que qualquer cidadão brasileiro pode acessar, se quiser. Só que eu acho que a gente tem tão pouco vínculo com os políticos que muitas vezes a gente não acessa esses espaços, né? Até por não entender como lidar. Mas acho que toda categoria ou sociedade que queira discutir esse tema tem que entender essa proposta, colocar o seu ponto de vista e batalhar por esse ponto de vista no Congresso Nacional, né? Que acho que é um espaço que representa o povo e que a partir dali vai conseguir construir um consenso de proposta para que futuramente seja aprovado. Mauro,
Você falou em situações penosas, né, para o servidor. Queria que você elencasse algumas situações aí propostas pela reforma que vai provocar essas situações penosas para os servidores. Bom, uma é que a gente percebe que a sociedade ela tem uma visão um pouco diferenciada em relação à realidade dos servidores públicos e do serviço público, né? Nós temos uma situação aqui que até a colega a doutora Ana, ela citou, a questão do teto. Na realidade, são poucos servidores que ultrapassam o teto, né? Recentemente nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa a PEC 5, onde elevou o teto do Estado de São Paulo para o Tribunal de Justiça. Mas essa PEC ainda está sofrendo uma série de situações, ela não está bem definida. Mas na realidade o teto que nós temos aqui é o teto do salário do governador, do chefe do Poder Executivo, que é 23, 22 mil reais. Só que esse teto, né, para chegar até ele, são pouquíssimos servidores públicos que têm esse salário alto. A maioria ganha um salário de R$ 1.200, principalmente se você for pesquisar o site da Transparência no Estado de São Paulo, e você vai verificar lá que a maioria dos servidores públicos recebe um salário ínfimo, né? Não recebe um salário alto, como muitas vezes até a própria imprensa, a grande mídia, por exemplo, acaba destacando, generalizando, vamos dizer assim, né? Mas na realidade o servidor público não recebe o salário alto, ele recebe um salário, na realidade, médio, né? E não é aquilo que vem se propagando. E outra questão também é a questão dos professores. Os professores têm um desgaste muito grande no exercício da sua profissão. Nós temos diversos professores com uma série de problemas de saúde, né? Nós temos os problemas, os desgastes dos professores, nós podemos até equiparar ao desgaste dos policiais, que o número de suicídios de policiais é muito grande, face ao exercício da função. Então, para essas carreiras que têm um desgaste muito grande, como a questão dos profissionais de ensino e da questão dos policiais, evidentemente a Previdência deve sim fazer uma situação especial para eles. Porque a profissão, o exercício profissional, ele é muito desgastante. Nós mesmos, nós temos na nossa base vários sindicatos e associações e centros, que, por exemplo, o CPP, o Centro do Professorado Paulista, nós temos a APASE, que é a questão dos supervisores de ensino, e assim sucessivamente, né? Então, a nossa federação, nós conhecemos bem de perto essa realidade dos professores do Estado, porque o professor é muito desgastante. E a questão aquela que você falou em relação à questão penosa, os servidores públicos, eles exercem uma atividade, eles ficam entre aquilo que é o Estado e a população. Eles são os agentes públicos que fazem a intermediação e a prestação de serviços para a população. Para prestar esse serviço público, é preciso que haja infraestrutura, investimento no setor público e, efetivamente, investimento também nos servidores públicos. Agora, se o governo lança propostas, retirando algumas situações, por exemplo, aumentando a idade mínima de aposentadoria, né, mudando a sistemática de cálculo, né, e uma série de outras situações que vêm por aí, a questão acaba ficando penosa e atinge frontalmente o servidor público, até inclusive no exercício da sua profissão. E a população que necessita desse servidor, né, o servidor não vai conseguir se aposentar, ele vai envelhecer. Nós temos um outro dado, inclusive, que as terceirizações aumentaram muito no Estado de São Paulo, né? Contra a questão da abertura de concursos públicos, que é importante, né? Então nós devemos ter servidores públicos motivados, servidores públicos trabalhando, mas motivados dentro daquela questão do atendimento à população. E o Estado precisa cumprir o seu papel. O Estado precisa estar presente para que a população receba o atendimento que ela merece enquanto bem-estar social. Nós precisamos sim mudar a ótica de Estado, né? Esses governos que vêm propondo reformas trabalhistas, como a doutora citou, reforma da Previdência e outras reformas, né? Isso tem sido muito ruim para o país, né? O governo não apresenta os números reais, né? Então, os números sempre vêm pela metade. E pela mídia, pela imprensa, nós não conseguimos, a população não consegue nem enxergar e nem entender o processo.
Porque a linguagem, por exemplo, da apresentação da reforma foi muito didática, mas sem que houvesse um detalhamento dessa situação. Então nós precisamos abrir o leque do país, precisamos mudar o conceito de Estado. Nós precisamos respeitar o cidadão, nós precisamos respeitar a sociedade trabalhadora, a dona de casa, os professores, os policiais, né, os servidores públicos em si. Eu sou da Secretaria da Fazenda, inclusive, né, e a Secretaria da Fazenda é que trata de várias questões do Estado de São Paulo. Então, e nós lá militamos uma série de situações, nós enxergamos lá a luta dos servidores da Secretaria da Fazenda, em relação até aos agentes fiscais de renda, aos técnicos da Fazenda e as demais carreiras, inclusive do Estado, que vêm aí lutando para que não haja perda, para que nós tenhamos mais perdas. Nós precisamos, sim, fazer um processo de investimento no Estado. Nós precisamos fazer um processo de investimento, nós precisamos inverter a lógica das reformas e passar a ter uma reforma que traga investimento, que traga bem-estar social e um Estado de Direito para a sociedade. É isso que nós precisamos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre alguns itens, né, das mudanças, aí os principais itens, como regime, tempo, enfim. O programa em discussão vai agora para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já já. Olá, com o objetivo de proporcionar às pessoas que não possuem veículos e residem longe das clínicas ou hospitais veterinários, por exemplo, a Lei Estadual número 16.930, sancionada em janeiro, agora permite o transporte de animais de estimação de pequeno porte em transporte público, como trens, metrôs e ônibus intermunicipais. Junto com meus convidados, vamos saber um pouco mais sobre esse assunto, hoje às 10 da noite. Até lá! Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Estamos de volta com o programa Em Discussão, que hoje trata das mudanças da reforma da Previdência para os servidores públicos. Comigo, Tatiana Pérez Fernandes, advogada, Ana Marina de Castro, chefe do Departamento de Mobilização do Centro de Liderança Pública, Mauro de Campos, secretário-geral da Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Eu queria que agora, nesse bloco, a gente falasse sobre os tópicos, né, os principais tópicos aí da alteração, né, da proposta da reforma. Tatiana, o que muda, assim, né? O servidor público, ele tinha um regime próprio e agora ele passa a fazer parte de um regime geral de aposentadoria? Não é bem isso. Na verdade, vai continuar a existir os dois regimes, o regime próprio e o regime geral. A ideia é que as regras do regime próprio se equivalem, em boa parte, ao regime geral, mas continuará a existir aí dois regimes. Em que momento aí essas regras se equiparam? O que tem uma e continua valendo mesmo com a mudança? Na verdade, é muito importante essa distinção dos dois regimes quando nós falarmos de cumulação de benefício. Porque se ele faz duas contribuições distintas para dois regimes distintos, nada mais justo que ele tenha, por exemplo, duas aposentadorias distintas. Ainda que tenha toda uma regra que se discute se vai aplicar ou não, para a questão de se essa segunda aposentadoria seria proporcional ou não. Mas pelo que nós verificamos aqui, seria realmente duas aposentadorias distintas. Então essa eu acho que é a principal importância de nós termos em mente que se manterá dois regimes distintos, tá? Dentro do regime próprio, o que eu vejo como ponto importante e uma grande mudança é que, assim, o tempo de contribuição vai diminuir. Né? Então, o tempo de contribuição de 30 anos para mulher e 35 anos para homem vai passar para 25 anos de contribuição. E a idade sofreria um acréscimo, sofreria um aumento de 55 para mulher para 62 e de 60 para homem para 65. Você fala assim, então vai diminuir o tempo de contribuição? Então isso é vantajoso em partes, porque na verdade as regras de cálculo também se equipararão ao do regime geral. Ou seja, então quando ele tiver com 25 anos de contribuição, ele vai entrar naquela contagem
que eles estão propondo de 60% do salário de 60% do salário de benefício. Extrai-se uma somatória das contribuições, uma média das contribuições, mas com 25 anos ele teria 60% do salário de benefício. Então ele vai poder sim se aposentar mais cedo, com uma contribuição mais cedo, com menos tempo de contribuição, mas não com o valor total, com o valor integral. Aí eu entendo, pelo que eles colocam aqui, que as regras seriam as mesmas, logo teria que dobrar praticamente o tempo para chegar no 100% do salário de benefício. Então aí a gente já entra na idade que a gente falou um pouco, Exato. né, Ana? Uhum. Exato. Na equiparação dessas idades, realmente tem, porque eu acho que o que é interessante colocar é que o INSS, né, o que a gente chama do regime geral, né, o regime próprio dos servidores, eles são regidos por normas jurídicas diferentes, né? Então, por isso a ideia é equiparar esses regimes, mas a forma de se fazer essa transição, né, e a forma de se organizar esses regimes, ela tem que... existe todo um conjunto de leis que precisa ser respeitado, mas de fato, dados as suas diferenças, esses regimes eles convergem. E na nossa visão, isso é importante, né, porque de fato a gente equipara, né, grupos, né, que estão fazendo contribuições, né, aí pensando principalmente o grupo de trabalhadores, né, fazem contribuições hoje e recebem benefícios até o teto, né, enquanto esse outro grupo faz o número de contribuições e recebe um benefício acima desse teto. E como o nosso regime é um regime de repartição, né, um regime que todas as contribuições contam, né, então eu, por exemplo, como trabalhadora do setor privado, eu estou hoje contribuindo, né, para o pagamento de todas as pensões e aposentadorias que estão sendo pagas, né. Então, acho que por isso que é importante a equiparação desses dois regimes. Mas existe uma questão importante relacionada ao teto, né, e a expectativa de direitos de uma série de funcionários públicos. A gente falou um pouco aqui do sistema de capitalização, né, e é um sistema que, inclusive, ainda está em aberto essa discussão, mas, enfim, inclusive vai ser feita uma lei complementar, que vai ser discutida com o Congresso sobre isso, mas uma forma que eu acho interessante de se debater é que existe uma proposta de regime de capitalização que incentivaria quem quer receber o benefício acima do teto de fazer uma contribuição extra para esse regime, né, que eu acho que seria uma solução positiva, né, os servidores têm outras soluções, mas essa seria uma solução positiva para pensar, né, um incentivo, inclusive, para a capacidade de poupança das pessoas, para que elas mantenham a renda que elas, né, têm a expectativa de manter, mas de uma forma que também ajude a organizar esse regime de uma maneira mais geral. Então tem essas opções também para os servidores ali. Sim, a capitalização, a ideia desse projeto é que ela seja geral, ela valha para todo mundo. Só que ainda realmente não está tudo muito nebuloso, né? Porque vai depender de uma lei complementar que regulamente. Nesse projeto já se fala em capitalização, mas os detalhes ainda não sabemos. Pode falar, Mauro. Não, pode fazer. Pode falar. A questão que até eu ia complementar a questão do tempo mínimo de contribuição, de 25 anos, né? Mas aí o servidor precisa ter 10 anos de serviço e 5 no cargo, né? Para que ele tenha direito a essa situação. E também ainda não é certeza de que essa situação vai fazer com que o servidor tenha o 100%, ele não vai ter o 100%. Né? Esse é um dos grandes receios dos servidores públicos, ou seja, não vai haver aí a integralidade, melhor, vai haver uma perda de renda, né, no sentido do cômputo dos proventos. E outra situação também que é bastante complicada é a mudança no cálculo do regime, né, do repartição para a questão da capitalização. Nós fizemos algumas situações na federação e avaliamos, até conforme alguns relatos, de que o modelo que está sendo aplicado no país é o modelo do Chile, né? E o modelo do Chile lá, parece que os trabalhadores que fizeram essa opção para efeito de regime previdenciário, eles tiveram uma perda de 60% na aposentadoria. Então, eles estão recebendo praticamente quase metade do salário mínimo. Né? Então, nós não temos assim uma resposta efetivamente positiva de que esse regime de capitalização eles terá eficiência e eficácia aqui no Brasil. Né? Nós temos sim, se o objetivo do governo for cortar as aposentadorias para oferir renda, para transferir essa renda para o sistema financeiro, aí o governo está cumprindo a meta própria dele mesmo, né? Que não é
a meta nossa da sociedade. Nós queremos, muito pelo contrário, tirar o superávit primário e distribuir para os demais setores do país, principalmente a questão da Previdência. Né? Então, ainda, eu concordo com as duas colegas, que as coisas ainda estão bastante nebulosas, né? Mas nebulosas de uma forma negativa, uma fumaça que não nos traz nenhum alento em termos de esperança e expectativa positiva de que a alteração da mudança de cálculo, né, e o formato, até inclusive da questão daquela progressividade, se ela vai ter eficiência para efeito de manter uma estabilidade financeira para o servidor público. Né? Então, essa é a nossa dúvida. Só para complementar, a questão da integralidade da paridade, pelo projeto, o servidor público que ingressar no serviço público a partir de dezembro de 2003, não teria mais direito à integralidade e paridade. Mas aqueles que ingressaram no serviço público anteriormente a dezembro de 2003, manteriam-se as regras já existentes de integralidade e paridade. Se ele for o caso, se ele tiver direito, ele terá direito a esse benefício. Esse período de transição, né, a regra de transição, ela é permitida para todos os funcionários, os servidores que estão em atividade? Mauro? Olha, essa questão ainda nós estamos analisando na federação detidamente para se verificar exatamente, nós tirarmos aí os pontos concretos. Agora, uma questão que eu queria destacar é que alguns pontos da Constituição estão sendo tirados para que eles sejam aí implementados via lei complementar. Para nós, isso é uma questão, traz uma insegurança muito grande, porque os princípios constitucionais em relação ao artigo 194, que trata da questão da Seguridade Social, da assistência social, eles ficam em xeque. Né? Então, se nós tirarmos alguns parâmetros que dão assistência ao cidadão e passarmos para fins de lei complementar, aí nós estaremos aí afetos à dependência de uma negociata política, né? O interesse de partidos, ou seja, são as questões sociais sendo negociadas num bolo no Congresso Nacional. E isso nós não podemos permitir. Queria fazer alguns comentários aqui sobre a opinião dos colegas. Primeiro sobre a questão da capitalização. Inicialmente, principalmente no momento das eleições, quando a capitalização foi discutida, eu fiquei um pouco preocupada com o formato, pensei um pouco na experiência do Chile, mas ainda estudando um pouquinho o modelo que foi proposto, o que eu achei interessante é de que sempre há uma garantia, primeiro, eu acho que traz uma responsabilidade para as pessoas com relação à Previdência que é importante, porque a partir daí, aquele trabalhador ele teria que optar pelo regime do qual quer participar. Ou do regime de repartição, que é o que existe hoje, ou do regime de capitalização. E no regime de capitalização, equivalente ao que acontece no regime de repartição, sempre seria garantido um salário mínimo. Né? Então, eu achei isso muito positivo dentro da reforma. Claro que é um tema que está sendo discutido ainda, mas eu vejo essa diferença e esse ajuste com relação ao modelo do Chile, né, que pode ser um modelo melhor. Mas, enfim, esse formato tem que ser melhor debatido. Com relação a questão da integralidade e da paridade realmente já foi feita, acho que a gente fala isso pouco, né? Às vezes a gente também tem uma visão muito de que o servidor é um grupo privilegiado, né? E quando a gente olha principalmente ali para o funcionalismo a nível federal, de fato, a média dos salários do funcionalismo federal é acima da média dos salários de um cidadão médio brasileiro. Só que realmente uma primeira reforma já foi feita, né? E os trabalhadores que entraram depois de 2013, os servidores públicos, eles inclusive respeitam, né, a mesma regra do teto do INSS. Então isso é positivo, né? E a reforma ela enfim, vem cuidar também dessa regra com relação aos servidores entre 2003 e 2013. Só que, apesar disso, a maior parte, na verdade, 95% dos servidores que pediram aposentadoria no último ano, eles recebem ainda integralidade e paridade. Então, as pessoas que estão se aposentando hoje, elas já estão fazendo uma pressão grande nas contas públicas que vão se estender para os próximos 20 e 30 anos, direito adquirido, que tem que ser respeitado. Mas, ao mesmo tempo, de novo, é uma pressão no orçamento que traz aquela dificuldade de onde vamos investir nossos recursos ou como vamos investir nossos recursos em saúde, educação e segurança. E uma outra questão que é mais séria, a gente nunca teve no Brasil tantos jovens como temos hoje.
E se não investirmos nesses jovens hoje para que eles tenham uma boa educação, para que eles estejam empregados, né, para que não sejam neném, né, mas que de fato se construam como cidadãos, a gente vai perder toda uma geração que poderia entrar, né, tanto no mercado de trabalho, né, e aumentar nossos indicadores de produtividade, mas também para a cidadania. Então acho que é muito sério, né, a gente investir um valor muito alto nos nossos idosos e não pensar em como que a gente está investindo na juventude hoje, né, e igual nunca tivemos. E com relação às questões, às medidas constitucionais, um ponto que eu queria colocar é que, enfim, acho que a Constituição ali nós temos as cláusulas pétreas de diversos princípios que têm que ser preservados, mas com relação a desconstitucionar algumas questões, eu vejo como positivo, porque acompanho muito o trabalho do Congresso Nacional, enfim, estou em Brasília quase toda semana, e eu vejo que muitas vezes a discussão política, primeiro que a sociedade tem que acompanhar qualquer discussão que seja feita no Congresso Nacional. Então, se não é uma discussão via PEC, é uma discussão via projeto de lei, ela continua sendo aberta para a participação popular, para participação em audiências públicas e para todo esse processo, né? Então, isso permanece, é muito positivo. Só que quando a gente olha para a discussão de previdência, muitas vezes a negociação política que é feita ali não é olhando o melhor resultado de política pública e um diagnóstico baseado em evidências. Às vezes o que vai comunicar melhor para a população. E muitas vezes o que vai comunicar melhor para a população não é algo que beneficia, inclusive, a pessoa mais vulnerável, né? Então, eu vejo como positivo a gente trazer um pouco mais para a discussão técnica esse tema, porque fazer uma mudança constitucional é muito difícil. E o acordo político é muito mais complexo, e normalmente você não consegue ter uma discussão mais qualificada de política pública. E acho que a Previdência Social é a política pública mais importante no Brasil, né? Traz todo um aparato de segurança, né, para milhões de pessoas, né? Então, que essa discussão tem que continuar no Congresso, mas eu vejo como positivo ela não ser tão constitucionalizada como ela é hoje. Tatiana, a gente estava falando agora do tempo, né, o tempo, a idade, etc e tal. Você acha que até pelas dúvidas, né, e cada caso é um caso, cada trabalhador vai se enquadrar ali num resultado, né, o plano dele, você acha que isso pode ocasionar aí, de repente, uma corrida das pessoas a procurarem informações, a tentarem se aposentar, enfim? Como é que você vê isso? Não só acho como já está acontecendo. No meu escritório, efetivamente, a demanda aumentou muito. E o que eu recomendo para as pessoas, se eu posso deixar uma recomendação para a população em geral, é exatamente isso. Eu acredito muito no planejamento previdenciário. Não aquela coisa do trabalhador, por mais humilde que seja, atingir o momento da aposentadoria e se dirigir diretamente a uma agência do INSS para dar entrada no benefício. Ele chega lá, ele não tem ideia da expectativa de direito dele, qual será o valor do benefício inicial. Então, o que eu recomendo é o planejamento previdenciário. Por quê? Porque alguém que possa fazer um estudo para você das diversas possibilidades existentes, principalmente para o servidor público. Eu atuo muito com o servidor público da área da saúde e muitos deles, até pelo escala, pelo regime de trabalho 12/36, eles cumulam mais de um regime de previdência. Então eu acredito que tem que ser feito um estudo detalhado, mas para que a decisão parta deles, não do advogado. Um estudo que lhe apresente todas as possibilidades em que ele possa olhar aquele cenário e decidir qual é a melhor aposentadoria no caso dele. E agora, em época de reforma, esse estudo te ajuda a viabilizar, de repente, algumas situações. De repente ele tem um período lá de regime geral, que seria do INSS, que nem é tão interessante para ele, já joga aqui no regime próprio e já faz essa sua aposentadoria antes da mudança. Então, qualquer estudo nesse momento é essencial. Esse movimento, você também sente, Mauro, das pessoas tentando, de repente, não se enquadrarem aí nas regras da mudança proposta? Sim, nós sentimos muito essa movimentação do setor público, uma corrida para as aposentadorias, né? E eu concordo plenamente com a doutora, é preciso sim fazer nessa época de mudança, de transição, é preciso fazer um planejamento para que o cidadão, o servidor público, ele tenha uma visão do que é melhor fazer. Então, essa corrida está acontecendo, essa necessidade, inclusive nós vamos até agregar essa questão que a doutora apresentou num trabalho que nós estamos fazendo à frente. Eu vou fazer essa proposta, que inclusive o Lineu Mazzano, que é o presidente da federação, que não pôde estar presente aqui hoje, e inclusive é um dos coordenadores da Frente Paulista em Defesa da Previdência Social, para que seja feita assim uma previsão
de como, através da situação funcional do indivíduo, do cidadão, ele pode planejar a questão da aposentadoria, né? Mas, evidentemente, nós devemos fazer, sim, os embates em relação a essa reforma, né? Para que a questão não seja tão agressiva quanto foi a questão da Previdência Social. Eu só vou comentar uma questão que a doutora Ana colocou, que é a questão de algumas questões constitucionais passarem a ser afetas ao Congresso. Eu vejo essa situação um pouco delicada, né? Um pouco delicada porque o Congresso que nós temos hoje é um Congresso da troca de gentilezas, né? Então isso é ruim. Nós não tivemos uma reforma política para poder coibir essa situação. Enquanto nós não tivermos uma reforma política, se nós formos tirar as questões constitucionais e passarmos para efeito de decisão dos deputados, ou seja, do Congresso Nacional, nós vamos ver aí uma salada de compra e venda de uma série de situações do cidadão, do trabalhador, sendo leiloada lá entre os interesses escusos de cada grupo. Então, e o trabalhador que não tem essa segurança, ele vai ser o mais prejudicado. Então, é preciso sim, na minha visão, na visão até nossa, dos estudos que nós temos feito aí, de que haja que mantenha algumas situações sim na questão constitucional. Uma coisa que eu queria falar rapidamente, nós estivemos participando de algumas situações lá em Genebra, junto com servidores públicos de todo o país. Qual foi o tema? O tema foi o povo acima do lucro. Por quê? Porque nós estamos vendo as questões sociais, as questões de interesse social do cidadão, do mais pobre da população, sendo o quê? Sendo deixadas para trás, né? E sendo colocados aí os interesses de grandes grupos financeiros, e isso tem sido muito ruim para nós. É a questão da Previdência, que nós enxergamos sim alguns indícios de quebra de Estado, quebra de direito, né, perda de uma série de situações. Então nós precisamos estar atentos a alguns itens e analisar e verificar que, olha, se nós formos por esse critério de desconsiderar o bem-estar social, o Estado Social de Direito, nós vamos chegar a um país, a um estado de miseráveis, né? Onde o cidadão que se aposenta não vai ter condição de comprar uma caixinha de remédio, o mais simples que tem. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, todo o conteúdo que vocês trouxeram agora para o nosso telespectador. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. O programa em discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo esse conteúdo no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.